Boa noite a todos. Já conversamos um pouquinho, mas agora oficialmente boa noite. Que bom que vocês estão aqui e obrigada também aos que nos acompanham presencialmente, ou melhor, que nos acompanham pelas redes sociais, né, virtualmente e pelo YouTube. Então, agradecemos aos que estão aqui presencialmente e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós pedimos, por favor, a gentileza de lembrarem de colocar o celular no silencioso, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento juntos hoje. O motivo desse encontro é falar da forma de pensar do ser humano. Na verdade, é mais. É falar da forma única de pensar de cada um dos seres humanos. Isso, sendo dito por mim, carrega um aspecto até um pouco simplista. Porém, o que está sendo proposto para essa noite é um aprofundamento, levando em conta o que as profissionais envolvidas chamam de singularidade cognitiva. Ou seja, é o modo como cada um de nós estrutura e organiza as próprias ideias, compreensões e aprendizagem. É a estrutura do pensamento de cada um. A palestra vai durar em torno de 1 hora e depois nós teremos um tempo para perguntas também, tanto de quem está aqui presencialmente quanto de quem nos acompanha de forma online. E como é que nós chegamos até aqui? Essa iniciativa resulta de uma parceria entre o Instituto de Potencialidades Humanas da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a Inelo Interações Humanas, que é aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná. Essa parceria trouxe à Foz a pesquisadora das ciências cognitivas, Daniela Zamboni, do Instituto de Potencialidades Humanas, convidada especial dessa noite. Então eu peço, Daniela, por favor, que você fique de pé para que a gente te conheça. Uma salva de palmas à Daniela, convidada dessa noite, assim quem acompanha também de forma online já te conhece um pouquinho mais. Obrigada. O convite foi feito por 2 psicólogas de Foz, da Inelo, a Juliana Oller e a Suzana Brasil. Então, gostaria de convidá-las para contar por que vocês decidiram investir, apostar nessa iniciativa. Uma salva de palmas para as 2 também. Olá, boa noite a todos. É uma alegria enorme estarmos aqui. Eu sou Juliana Oller, psicóloga, gestalt terapeuta, com formação em lutos e perdas e manejo de adolescentes. Desde o início da nossa trajetória, nós percebemos a importância de levarmos a saúde mental a contextos diferentes dos contextos clínicos, onde ela pode e deve ser fortalecida. Foi com esse propósito que nasceu a Inelo Interações Humanas, uma empresa criada para expandir o olhar para os indivíduos e para os grupos. Atuamos na clínica, com atendimentos individuais e na área organizacional. E também com a formação profissional, promovendo cursos, workshops, palestras. Ok? Bom, também muito bem-vindos a todos. Meu nome é Suzana Brasil, para quem não me conhece. Eu sou portuguesa, mas já estou há 20 anos em Foz do Iguaçu e, junto com a Juliana, temos feito esse percurso dentro da área da psicologia e, como ela trouxe, sempre foi a nossa vontade de expandir a nossa área de atuação e promover mais saúde mental em empresas e instituições. E o mais curioso foi quando nós conhecemos o trabalho da Daniela e do Instituto de Potencialidades Humanas com esta questão da estrutura cognitiva. Isso trouxe-nos um outro olhar e uma outra visão e uma vontade imensa de compartilharmos esse conhecimento que nós achamos extremamente importante, não só para nós psicólogas, mas para outras áreas profissionais complementares. Então, com isso, nasceu o propósito de nós trazermos profissionais, são muito selecionados, nós estamos começando num nível muito alto com a Daniela, eu espero que vocês aproveitem bastante
esta palestra, que é o início deste percurso do Singularidade Cognitiva aqui em Foz do Iguaçu. E se quiserem mais saber sobre o nosso trabalho, tanto na clínica como fora, podem nos seguir pelo Instagram da Singularidade Cognitiva ou Inelo Interações Humanas. Espero que vocês aproveitem muito. No final acho que vamos poder conversar todos mais um pouco, mas aproveitem. Obrigada, boa noite. Obrigada, Suzana, Juliana, pelo acolhimento. E agora nós vamos ouvir, então, uma profissional que há mais de 20 anos estuda a cognição humana, o jeito de pensar, a estrutura do pensamento. E é com muita alegria que eu apresento a nossa convidada de hoje. A formação inicial da Daniela Zamboni foi em administração de empresas. Mas desde cedo ela cultivou uma forte paixão pela educação. Esse interesse a levou a cursar uma pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional, despertando o desejo de compreender as raízes cognitivas do processo de aprendizagem de forma mais profunda. Foi assim que nasceu a sua imersão no estudo da estrutura cognitiva, que se tornou o foco central da sua prática profissional. Há mais de uma década, atua no Brasil e no exterior, unindo teoria e prática em pesquisas, programas e treinamentos que impactaram educadores, profissionais da área da saúde e pessoas em diferentes fases da vida. Sua formação foi enriquecida por experiências acadêmicas e práticas em países como Holanda, Itália, República Tcheca, Estados Unidos, Paraguai e Brasil, trazendo uma visão ampla e multicultural sobre a aprendizagem e o desenvolvimento humano. A Daniela é palestrante internacional. Apresentou seus estudos em congressos no México, na Índia, em Singapura, nos Estados Unidos, ampliando o alcance do seu trabalho e estabelecendo conexões com pesquisadores e profissionais de diferentes culturas e áreas do conhecimento. Além disso, criou programas autorais, como o programa Acesse e o programa Acelere, aplicados no Instituto de Potencialidades Humanas. Por isso tudo, Daniela é a nossa convidada dessa noite. E certamente será um privilégio ouvi-la. Seja bem-vinda, Daniela. Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês, para todas as pessoas que estão aqui presencialmente, para as pessoas que também estão nos acompanhando através do YouTube e as redes sociais. É um prazer estar aqui em Foz do Iguaçu, a convite da Inelo, dentro dessa parceria que a gente já vem costurando ela há algum tempo, né, Suzana? E agora a gente está tendo a oportunidade de implementar com bastante seriedade, e para isso a gente está aqui para conversar, tirar dúvidas, né, contar um pouco do que é isso que eu estudo, né? Que às vezes as pessoas perguntam, né? O que você faz, né? Então, o que afinal é a singularidade cognitiva, né? Porque tem muito a ver com a forma de pensar. A gente já falou bastante disso essa noite. Agora, como é que isso surgiu? Como é que esse interesse por esse assunto surgiu na tua vida? Então, isso faz parte da minha história, né? Eu digo assim que desde pequena eu sempre tive o hábito de perguntar para as pessoas como elas pensavam, né? Então, quando a pessoa me explicava alguma coisa, eu perguntava, como que você está pensando? Como que você pensou para fazer isso? E quando a pessoa falava, a impressão que eu tinha é que eu entrava dentro da cabeça dela e eu fazia todos os caminhos. Essa habilidade, vamos dizer assim, ela acabou me trazendo uma certa facilidade para ensinar. Porque quando eu estava ensinando alguém, e a pessoa dizia assim, eu não entendi, e eu perguntava para ela, como você pensou? E ela contava, eu sabia exatamente o caminho pelo qual ela tinha passado, para poder, como ela estava entendendo aquilo. Então, eu vinha com a parte que faltava e ficava mais simples, né? E aí tudo começou assim, eu devia ter mais ou menos uns 9 anos, e nós mudamos de casa na época, e havia um terreno baldio do lado da minha casa. E aí algumas pessoas invadiram aquele terreno, era uma família, tinha crianças, tinha adolescentes, tinha um monte de gente,
E naquela época, a minha mãe saía todas as tardes, né? E eu, desde pequena, eu tinha uma questão assim com dar aula. Então, eu sempre tive quadro negro, eu tinha cadernos de planejamento com o objetivo de dar tudo. Eu tinha 8 anos, não me pergunta como que eu tinha aquilo, mas eu tinha, para mim era muito, muito fácil, né? Toda aquela estruturação. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi, chamei toda aquela turma que tinha mudado para o terreno do lado, e ali eu comecei a ensinar. Eu ensinava a ler, ensinei alguns a ler, a escrever, outros que estavam mais adiantados, eu acabei adiantando ele em outras matérias. Minha mãe tinha o costume de comprar, ela ia no sebo e comprava aqueles livros do professor. Então, assim, essa foi minha primeira experiência até o dia que a minha mãe descobriu e ficou, né, preocupada, porque eu estava trazendo várias pessoas que a gente não conhecia para dentro de casa, né? Mas eu estava bem feliz e muita gente aprendeu naquele processo. Então a coisa começou ali. Depois, quando eu me tornei adolescente, meu pai me mandou para a Inglaterra na época, e quando eu voltei, eu comecei a ensinar, a dar aula de inglês e treinar os alunos para aqueles exames de proficiência da Universidade de Cambridge. E aí era uma facilidade muito grande para mim, de novo, por conta dessa facilidade de entender. As pessoas diziam assim, puxa vida, você é uma ótima professora, porque tudo que você fala eu entendo. Na verdade, eu acho que eu era boa porque eu fazia esse processo de buscar entender como que a pessoa estava fazendo, né? E aí eu queria fazer psicologia, pedagogia, qualquer coisa nesse sentido, porque eu gostava de ensinar. Eu venho de uma família do agronegócio, né? Meu pai tinha várias empresas, e aí meu pai falou assim, não, mas você vai ser professora, né? Você vai fazer psicologia. Melhor não, porque isso não vai dar nada, né? Vamos fazer alguma outra coisa. E aí ele falou, por que você não faz administração de empresas? Eu falei, então tá bom, vou fazer administração. Fiz administração, passei, me formei, trabalhei com importação e exportação de soja durante um período, mas na verdade a minha paixão era ensinar. E aí a vida foi andando e por uma série de circunstâncias eu acabei me mudando para uma fazenda próxima de Campo Grande. E aí naquela fazenda, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu montei uma escola. E aí eu arrebanhei todas as crianças, né, ali da fazenda, da vizinhança e tal. E aí eu montei essa escola. Aí fui atrás da secretária de Educação do município, mostrei o que eu estava fazendo. Ela falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos regularizar o estudo dessas crianças. Regularizou o estudo de todo mundo e tal. E aí eu resolvi mudar da fazenda depois de um tempo e fui morar numa outra cidade. E aí o que eu fiz nessa outra cidade? Montei uma escola. E aí nessa questão de escola, o que sempre vamos dizer assim, me causava um grande questionamento, porque quem trabalha em escola sabe disso, o que fazia com que uma criança, estando exposta ao mesmo professor, ao mesmo conteúdo, à mesma metodologia, sem ter nenhuma dificuldade aparente, o que fazia com que uma aprendesse e a outra não? Né? Para mim, assim, não fazia sentido. E nessa época, eu tinha uma escola de educação infantil e ensino fundamental até o 9º ano, e eu não era pedagoga, mas vivia no meio dos professores organizando essa parte, porque era o que eu gostava de fazer. E aí eu fui fazer a psicopedagogia. Eu falei, gente, quem fala de aprendizagem é a psicopedagogia. Vamos lá. Fiz a pós-graduação, tudo, mas aquele questionamento, ele não parava, porque eu queria entender onde é que estava esse ponto. E aí eu tenho uma grande amiga, que se chama Nara, e isso era 2004, e a Nara falou, Dani, vai ter um congresso em São Paulo, vamos? Eu falei, vamos. Chegamos em São Paulo, sentamos naquele congresso, aí um professor falando, aí quando eu ouvi, ele falou assim, vocês sabiam que a forma da gente pensar interfere na forma da gente aprender? Eu falei, gente, é isso. Esse homem está falando aquilo que eu penso. E aí falei para a Nara na época, eu falei, a hora que ele terminar de falar, nós vamos atrás dele, vamos saber onde é que tem isso. E aí eu descobri que, né, na época existia uma formação em Curitiba, e foi aí que eu conheci as teorias de Riven-Forsten, que é quem eu estudo, que estuda a estrutura cognitiva. E ali começou, então, um grande processo de investigação maior, né? Aí eu fui fazer as formações, fiz uma parte da formação de intervenção aqui em Curitiba na época,
mas o meu grande interesse que estava na teoria que mostrava essa estruturação cognitiva, a gente não tinha aqui. Então, eu acabei indo à Holanda, que estava sendo oferecido lá, fiz a minha formação para aplicar esta avaliação. Voltei para o Brasil, criei o Instituto de Potencialidades Humanas e comecei a aplicar. Aí, na sequência, eu falei, gente, isso aqui tem que ser ensinado, né? Eu consegui aplicar, fazia as avaliações. Eu falei, gente, mais gente tem que saber disso, né? Aí eu me candidatei na época para uma formação que eles estavam treinando, né? O Instituto Forrester, ele, apesar de ser em Israel, as formações são sempre em outras capitais da Europa. E aí eu falei, gente, eu vou me candidatar. Aí eu fui a Milão e a República Tcheca para poder fazer essa formação. E ali eu falei, gente, faz muito sentido tudo isso. E eu comecei a aprofundar, fui começar a estudar dentro das neurociências, como a forma de pensar se relaciona com o cérebro. Eu não fui estudar o cérebro, a anatomia cerebral. Eu fui estudar o impacto do pensar nas áreas cerebrais. Foi assim o que eu fui fazer. E aí comecei a me aprofundar, e aí dentro do instituto trabalhando bastante. Então, assim, a minha especialização, eu sou especializada na estrutura cognitiva, em entender como uma pessoa raciocina. O meu trabalho é rastrear o raciocínio. Para mim, não importa se a pessoa me responde de forma correta ou de forma errada, mas se ela respondeu de forma correta, como que ela está pensando? E se ela, por acaso, respondeu de forma incorreta, como que você está pensando também? O nosso pensamento ele tem um padrão que ele vai se manifestando. Então, essa a minha paixão, eu adoro fazer isso, é isso que eu faço, em Campo Grande, fora do Brasil também. Eu tenho um grupo que a gente trabalha junto nos Estados Unidos, e agora, em parceria com a Inelo, aqui em Foz do Iguaçu, para a gente poder trazer um pouco desse conhecimento aqui para Foz. Que bom, que privilégio, né? Vocês trazem o termo singularidade cognitiva. O que significa isso? Todos nós temos uma forma muito personalíssima de raciocinar, de pensar, certo? A gente não tem muito essa noção que isso ocorre com cada um de nós. Mas por conta das nossas origens genéticas, a genética ela conta muito dentro desse processo, e das nossas vivências, isso vai gerando uma forma da gente raciocinar. Mas existe algo que eu chamo do original de fábrica, algo que ele é inato, que ele nos acompanha desde o momento em que a gente nasceu. A gente não nasce com uma plataforma cognitiva zerada. A gente não nasce com algo assim, tipo assim, zero, e depois vai adquirindo. Não. Cada um de nós, pela questão genética, nós já temos algumas funções cognitivas que a gente chama, e aqui, nesse estudo, ele não tem uma relação direta com as funções cognitivas que a psicologia estuda, porque a gente estuda isso no nível estrutural, vamos dizer assim. Mas todos nós temos uma forma muito particular, da mesma forma que nós temos a íris dos nossos olhos, que nós temos as nossas digitais, nós temos uma arquitetura, né? E se você for ver isso, é muito fácil. Por exemplo, você vê uma criança. Às vezes a gente tem crianças com 3 anos de idade que elas fazem desenhos tridimensionais. E ninguém ensinou aquilo para ela, né? Ela não passou por nenhuma aula de artes ainda, né? Como que ela faz aquilo? Aquilo é inato. Só que aquilo não está só no desenho. Para ela fazer aquilo, ela tem que ter habilidades cognitivas, principalmente que envolvem orientação espacial, frente, fundo, isso vai envolver outras coisas, flexibilidade cognitiva, às vezes uma visão tridimensional. Então, ela tem certas habilidades que não foram ensinadas. De onde isso vem? Então, a explicação é que isso ele vem dentro destas habilidades inatas, que elas são as nossas, que vêm dentro da questão genética, vamos dizer assim. E isso, essa singularidade, esse jeito específico, ele traz a nossa, eu diria assim, a nossa essência. Ele traz o nosso potencial. O nosso jeito, ele está dentro disso. E o que eu percebi ao longo da nossa pesquisa foi que, uma vez que eu identifico isso, a gente consegue isso
é a forma como a pessoa compreende as coisas. O nosso jeito de compreender algo, ele tem uma relação direta com esse nosso jeito de funcionar, com esse jeito inato. Todas as vezes que eu consigo usar esta maneira, a minha compreensão ela acontece mais rápida. Não significa que se eu não usar, eu não vou compreender. Eu estou falando de eficiência. Eficiência é ritmo, tempo e assertividade. Então, fica mais fácil, fica mais rápido. Quando eu entendo isso, eu entendo como a pessoa aprende. E aí que deu a conexão na época para mim, lá dentro da questão da aprendizagem, porque eu compreendi que, uau, então significa que uma vez que eu compreender isso, eu acabo entendendo como que a pessoa aprende, e aí eu consigo ajudá-la melhor, né? Então, essa singularidade, ela vem com esse propósito de buscar entender o ser humano, a pessoa dentro da sua singularidade, para que a gente possa ajudá-la a identificar exatamente qual é seu potencial, o que ela faz com os pés nas costas, o que ela faz com muita facilidade, porque isso tem a ver com esse viés que ela faz muito bem e que depois vai ter uma relação, às vezes, com a questão profissional dela, com as questões de vida. Porque quando a gente usa o nosso jeito, as coisas ficam fáceis. As coisas fluem. Entendeu? Você traz muito esse termo, arquitetura do pensamento, a estrutura do pensamento, o jeito de pensar. E até deu um exemplo da criança, né? Agora, como é que isso se manifesta? Como é que a gente percebe esse jeito de pensar do outro, meu? A gente percebe através do nosso comportamento, né? Na verdade, o que a gente enxerga no outro é o comportamento, concordam? Mas, dentro da minha especialidade, a gente fica estudando o que está por trás do comportamento, o que pode estruturar aquilo em termos cognitivos, entende? Então, por exemplo, quando eu tenho uma criança, que ela é uma criança que ela, às vezes, ela tem essa habilidade, como eu estava falando, que ela desenha tridimensionalmente. Se você vai observar aquela criança, normalmente ela vai ser uma que não para muito quieta, né? É uma criança que se movimenta mais, que a gente vê no comportamento aquilo que a gente chama de hiperatividade. Você vai olhar, às vezes ela não gosta de ler, ela não gosta de textos escritos, tal. Quando você entra no processamento dela, você vai ver que aquele jeito dela raciocinar, que está gerando todo aquele comportamento e, ao mesmo tempo, aquelas habilidades, ele traz para a gente o quê? Velocidade de processamento. Então, todas as vezes que eu tenho velocidade de processamento cognitivo, a minha cabeça ela não para de pensar. Eu tenho um poder associativo muito grande, eu vejo que isso tem a ver com aquilo, tem a ver com aquele outro. Por isso que a gente fala assim, olha, ela é tão criativa. O que é a criatividade? A criatividade é a associação de ideias num nível muito espontâneo. Eu vejo que isso tem a ver com aquilo, a saída é essa. Ou eu vejo que isso tem a ver com aquilo, vamos criar aquilo. Uma criança que ela tem isso num nível muito expressivo, como é que uma criança dessas fica quieta? Né? A gente fala assim, puxa vida, mas ela não fica quieta. Mas a cabeça dela não para, tudo aquilo que o professor falou, ela já ligou com 500 coisas, né? Aí eu estou vendo o quê? Eu estou vendo um comportamento, que é o quê? Um comportamento, às vezes, de desatenção, porque eu estou falando com ela e eu falo para ela, mas ela não está prestando atenção em mim, né? Ela está em outro lugar. O processamento cognitivo dela não permite que ela fique ali, porque a hora que você falou, ela associou, ela está em outro lugar, ela não está mais onde estava. Então, a gente vê desatenção, a gente vê hiperatividade, a gente vê, às vezes, um comportamento um pouco mais impulsivo, e aí a gente busca tratar isso, né? Porque a gente, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente vive num mundo de faltas. A gente vive num mundo de falta, déficit, deficiência e transtorno. A gente vive em busca daquilo que não se tem. Eu não vou dizer ninguém, mas a maior parte das pessoas, ela não consegue pensar que aquilo que a pessoa está trazendo, o que aquilo está indicando, né? Num caso como esse, eu não quero dizer que a atenção, que o fato de uma concentração, que isso não seja importante, entendeu? Não quero dizer isso, mas eu acho que é conseguir ver o que está por trás disso.
costuma acontecer entre os adultos? Muito. Esse Sim, tipo de porque- pensamento? Só para ter certeza. certeza. Com certeza. Isso é muito comum. E existem outras, estou citando aqui uma forma de pensar que a gente vê no comportamento essas repercussões. Se ele é um adulto, o que você vai perceber nele? Ele é uma pessoa que ela tem muita dificuldade de ficar dentro de um projeto só, ele vai gostar sempre de estar fazendo várias frentes de trabalho, a rotina normalmente costuma entediá-lo, porque ele não consegue ficar muito tempo dentro de uma mesma coisa. Se você fica dando um passo a passo, para ele é exaustivo, né? Então, ele vai trazendo, você vai tendo um perfil de pessoa, mas que, ao mesmo tempo, por ela ser extremamente associativa, ela vai ser boa para achar saída para as coisas, ela vai ter criatividade, ela tem flexibilidade mental. Então, são pessoas que elas não são rígidas, né? Se não deu para fazer assim, a gente pode fazer dessa outra maneira. Às vezes, elas têm o pensamento tridimensional, que a pessoa ela consegue rotacionar mentalmente aquilo que ela está pensando. Então, ela consegue ver sobre várias abordagens. A gente fica assim, puxa, mas isso existe? Todo arquiteto que tem um nível de eficiência muito alto, ele tem um pensamento tridimensional, porque ele consegue pensar uma casa tridimensionalmente, ele consegue ver o telhado, ele consegue fazer esse movimento. Isso é o quê? Isso é mental. Então, se eu estou conversando com essa pessoa sobre um problema que eu estou tendo, essa pessoa normalmente vai ter uma facilidade de ver este problema sobre vários ângulos. Então, o nosso olhar, um dos propósitos desse trabalho é começar a trazer para as pessoas que o nosso olhar precisa ser expandido, né? Que eu preciso conseguir ver as pessoas não simplesmente, às vezes, pelo comportamento que ela está mostrando e tentar ficar ajustando aquele comportamento para que ela se torne aquele padrão que a gente espera que ela seja, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, ô Dani, qual a melhor forma? Existe um jeito melhor da gente processar? Eu sempre falo assim, o teu. Nós temos o nosso jeito. Acontece que a gente, por tentar, às vezes, ficar se encaixando dentro daquilo que as pessoas consideram como sendo o normal, vamos dizer assim, o padrão, né? A gente começa a achar que a gente não cabe. Entende? Que a gente não é inteligente o suficiente. E aqui é importante falar, a nossa forma de pensar tem a ver com inteligência. Quando você vai estudar inteligência, o que é inteligência? Quanto inteligente eu sou? Ele tem a ver com a minha forma de pensar. A psicologia, ela vai trazer ela vai tentar mensurar isso, às vezes, dentro do teste de QI, né? Existem algumas medições, algumas mensurações que são possíveis. Mas a inteligência é o quê? É isso. A estrutura cognitiva, ela tem uma relação direta com aquilo que a gente chama de inteligência. Já começamos a sentir um pouco de alívio, né? Não precisamos nos encaixar em tudo. Não. Você fala muito minha água, Márcia. da área da educação, do ensino, e quando se pensa nessa estrutura cognitiva, nessa arquitetura do pensamento ligada à educação, como é que a gente deve pensar a aprendizagem nesse contexto? Então, Isabelle, nesse caso, na verdade, a gente ainda precisa quebrar um paradigma. Que a gente tem muito, as pessoas pensam muito, quando a gente pensa em aprendizagem, a questão de escola, a gente pensa muito em conteúdo. E, na verdade, existe uma diferença entre estrutura e conteúdo. A gente espera que as pessoas vão chegar na escola e que eu vou dar um conteúdo para ela e eu espero que todo mundo aprenda aquele conteúdo. Só que, se a gente considerar a perspectiva que nós estamos falando, nós nunca temos uma homogeneidade dentro de uma sala de aula. Cada um tem uma estrutura cognitiva distinta, concordam? Né? Existem padrões, que a gente não vai ter tempo de falar aqui, mas que a gente consegue organizar essa sala de aula de uma forma melhor, vamos dizer assim. Mas pensa-se muito em conteúdo, né? Conteúdo. Então, quando ele não aprendeu isso por quê? Porque ele não interpreta direito, né? Ou ele não sabe esse conteúdo, ele não conseguiu aprender o conteúdo. Quando a gente entende a estrutura cognitiva, a gente vai ver que conteúdo
e estrutura são duas coisas diferentes. É como se fosse um hardware do computador, que é a máquina, certo? Eu preciso ter um bom hardware para que ele leia os softwares. Quando eu vou baixar os programas, quando eu vou baixar os aplicativos, quando eu vou baixar, eu preciso ter um hardware que consiga fazer a leitura. Esse hardware, ele é a estrutura cognitiva. Então, essa estrutura, ela depende da genética, que nem a gente falou, e ela depende de tudo aquilo que eu fui angariando ao longo da vida. Então, a educação que eu recebi, o tipo de escola que eu fui, o tipo de aprendizagem, se a minha aprendizagem ela foi sendo mediada ao longo da vida, isso faz quem eu sou hoje. Então, o Joãozinho, com 8 anos, quando ele chega na escola, o que ele tem? Ele tem tudo aquilo que ele angariou. Ele tem a estrutura cognitiva dele inata e ele tem todo aquilo que foi agregado àquela estrutura, né? Esse é o hardware dele. Dependendo do hardware dele, eu vou tentar baixar um programa que não vai dar, para ele vai ser mais complicado, entendeu? Porque para fazer aquela leitura de imagens daquele aplicativo que eu estou querendo, tem que ter alguma coisa diferente, que às vezes para ele é mais difícil, entende? Então, não tem como a gente considerar a aprendizagem pelo lado do conteúdo. E quando você conversa na educação, muitas vezes, agora com essa questão assim da internet, da inteligência artificial, tudo, a gente começa a ver que o conteúdo ele está disponível, né? E aí, qual é a maior dificuldade da escola hoje? Se o conteúdo está disponível, qual a maior dificuldade da escola? É acessar esse aluno. Só que para você acessar essa pessoa, você tem que acessar a estrutura cognitiva dele. Você tem que acessá-lo do jeito que ele pensa, né? Então, eu vejo que a educação, ela precisa conseguir fazer esta alteração. Isso é possível de fazer. Eu trabalho em vários projetos que envolvem isso, né? Tanto aqui, nós fizemos um projeto maravilhoso, o primeiro projeto do Brasil, em Campo Grande, numa escola, onde a gente conseguiu rastrear o funcionamento nós fizemos um projeto piloto. Foram 2 salas de aula, uma que recebeu esse tipo de intervenção e a outra que não, para a gente poder medir isso. E aí, nós rastreamos todo o funcionamento das crianças, vimos como elas aprendiam, e aí discutimos intensamente com os professores precisaram ser treinados, nós fizemos 100 horas de treinamento com aquela equipe, para que eles soubessem lidar com aquelas crianças. Os resultados foram fantásticos. Fora do Brasil tem muito disso, mas ainda aqui nós temos essa dificuldade de trazer esse entendimento. Eu estou entendendo e acredito que está ficando claro que a forma de pensar, então, logicamente, do professor também vai influenciar no jeito que ele ensina. Perfeito. E isso também tem a ver com a aprendizagem. A forma de pensar do professor também tem a ver com a aprendizagem. Mas dá para mudar? Então, aí como é que encaixa? Então, vamos pensar. Imagina um professor que o jeito dele raciocinar, ele é todo no passo a passo. Existem pessoas que elas pensam uma coisa de cada vez, não sei se vocês percebem. Muitos de nós não somos assim, não quero dizer que isso está errado, né? É o nosso jeito. A pessoa pensa uma coisa de cada vez. Para pensar, ela vai organizar, para pensar, colocar numa sequência. E aí, quando ela vai te contar, ela vai contar tudo dentro daquela sequência, daquele passo a passo. Quando ela chega ao final, ela faz aquele fechamento. Ela fecha a ideia, né? Então, você imagina que eu sou esse professor. Quando eu raciocino assim, eu sou uma pessoa verbal. Pela estrutura cognitiva, ela é verbal. Essa pessoa pensa através de palavras. Depois a gente pode discutir que nós temos várias formas de carregar o pensamento. Uma delas é através de palavras. Então, eu sou verbal. Então, quando eu vou falar, eu vou explicar, eu uso bastante textos, eu trago textos escritos, né? Eu uso referências, eu gosto de ler desde o primeiro parágrafo até o rodapé, porque eu considero que aquilo é importante, porque a compreensão, ela precisa do todo. Aí você tem o Joãozinho lá sentado, que é exatamente aquele que eu falei antes. O Joãozinho, o pensamento dele não é no passo a passo. O processamento dele, ele é extremamente associativo. Você falou, ele associa e ele vai para outro lugar. Quando esse professor começa a explicar, o Joãozinho, por mais que ele se esforce,
ele não consegue acompanhar no passo a passo, porque o processamento dele não é no passo a passo. É como se ele fica olhando, mas ele não consegue gerar a compreensão. Para o movimento dele, ele sai daquilo, ele não consegue ficar, porque ele não consegue processar. O processamento dele não vai. O professor foi, explicou, e ele não entendeu nada. Aí ele chega em casa e a mãe dele fala assim, o que foi que tu viu na escola hoje? Aí eu vi tal coisa, mas eu não entendi nada. Como tu não entendeu? Mas tu não estava lá? Não, eu estava, mas eu não consegui entender. Né? E assim o Joãozinho vai com aquele professor. Aí a mãe, preocupada, ela vai e busca um professor particular para ele. Às vezes dá certo dela buscar um professor particular que explica exatamente do jeito que ele entende. Perfeito. O Joãozinho foi, fez a prova, foi bem na prova. Continua na sala de aula com aquele professor, ele continua não entendendo o conteúdo. A mãe não entende por que aquela criança ela fica dependente daquele professor. E ela começa a achar que o problema está no professor, que o professor não explica direito. O professor, muitas vezes, ele se sente extremamente frustrado, porque ele vê que ele não está conseguindo transmitir. Isso eu estou falando num nível mais ensino fundamental. Isso na faculdade também existe. Quantos de nós já encontramos professores fantásticos e que eu não entendo uma palavra do que ele fala? O meu colega do lado entende tudo e eu não entendo nada. Então, essa nossa forma de processar, ela interfere nisso. E isso pode gerar aquilo que a gente chama de dificuldades de aprendizagem. Porque vai gerando dificuldades. Aquele conteúdo, eu passei um ano, eu não aprendi. Eu fiquei com uma defasagem de conteúdo. E você quer ver o que é o triste? É no ano que vem a escola, isso normalmente pode acontecer em escolas, às vezes particulares, onde faz um remanejamento de professor e às vezes coloca aquele mesmo professor na sala no ano subsequente. E aí, coitado dele, porque ele vai continuar não aprendendo. E aquela defasagem de conteúdo, ela vai se acumulando. Vai chegar num ponto em que ele não consegue acompanhar. E aí sim eu tenho realmente um problema instalado. Então, você me perguntou onde que está o ponto. O ponto é o professor conseguir entender o que acontece. A gente teria que trazer para os educadores, eles teriam que entender a estrutura cognitiva, entender como que funciona, como que a aprendizagem ela é gerada, num nível mais profundo, entendeu? Variar o discurso. Para que ele possa chegar e também ser eficiente, porque esse professor ele fica extremamente frustrado. Também, né? Entende? De conseguir, quando ele fala que ele fez vários planejamentos, ele fez várias coisas, mas ele não conseguiu acessar aquela criança, né? Ele não conseguiu fazer. Então, esse conhecimento, eu diria, ele é o grande diferencial. Para aqueles que, eu falo, professor que tem o sangue na veia mesmo, que ele é professor, esse conhecimento, ele traz as respostas que você precisa. De verdade, porque Fantástico. Eu sou educadora. E aí a gente está falando de dificuldade de aprendizagem, mas, por outro lado, temos as pessoas com altas habilidades, superdotação, que também podem enfrentar dificuldade. É isso mesmo? É isso, é isso. Eu trabalho muito com pessoas que têm superdotação, né? Que apresentam superdotação. E, normalmente, elas chegam até mim por conta de dificuldades. Né? É difícil. Você tem aquele superdotado que ele tem um destaque escolar, mas isso não é sempre que se manifesta. Eu posso ter, a pessoa pode apresentar a superdotação e ela está tendo, ao contrário, muitas dificuldades escolares. Né? E é por isso, só que a escola, às vezes, fica olhando para aquele indivíduo com dificuldades, e a primeira hipótese que a gente levanta é que ele tem algum problema. Né? Ele deve ter. Então, aí ele vai para poder fazer a avaliação neuropsicológica. E muitas vezes na avaliação neuropsicológica aparece justamente a questão da superdotação, porque o processamento dele, às vezes, ele é diferente da escola. Crianças muito pequenas, adolescentes, adultos. Então, eu tenho um caso de um menino de 4 anos que ele chegou na escola e ele lê, ele escreve, ele quer saber sobre a aurora boreal, né? Ele quer, o conhecimento que ele quer é outro. Aí um dia ele chegou para a mãe dele e falou assim: mãe, você acha mesmo que ficar colando feijãozinho na escola vai fazer com que eu fique inteligente?
É bonitinho, né? Mas é porque tá tudo certo, né? A gente não vai, quando você tem 4 anos, você não tem aquelas atividades que elas são mais lúdicas e tal, mas para ele, não. Só que uma criança como essa, ela começa a trazer problema na escola. Primeiro que ela não quer ficar. Segundo que ela fica incomodando os que estão do lado, né? Terceiro que ela chega em casa, ela não quer fazer tarefa, porque aquela tarefa é muito chata, né? Ele já sabe fazer aquilo. E aí começam, então, trazer, vamos dizer assim, apresentar dentro do contexto escolar problemas, dificuldades, né? E aí, pelo problema e pela dificuldade, às vezes essa criança vê. Ela vem até a gente. Os pais normalmente começam a perceber que elas apresentam algum nível de diferença, vamos dizer assim. São crianças que elas são diferentes em algumas questões e algumas habilidades, mas é muito comum delas terem dificuldades na escola. Tem um outro menino que eu trabalhei com ele, 11 anos, muita dificuldade escolar, muita dificuldade mesmo, todo ano, em exames e tal. Veio a avaliação, fui fazer os trabalhos com ele. Ele domina a química, termodinâmica, num nível que eu falei assim, como que você faz isso? Ele me explicou tudo, organizamos tal. Tanto que ele ficou em 3º lugar num projeto de Harvard depois. Mas para a escola, dentro dos conteúdos escolares, ele demonstrava essa dificuldade. Então, eu só queria dizer uma coisa antes de você mudar a pergunta. O trabalho que eu desenvolvo, esse entendimento, né, que a gente está querendo trazer, ele tem um ponto muito específico dentro da superdotação. É entender o que está por trás dela. Porque quando a gente fala, às vezes, o laudo neuropsicológico, ele vai trazer assim, ó, ele tem superdotação, ele é uma criança extremamente criativa, uma superdotação acadêmica, né? Ele vem com essa classificação. Mas você que é pai, você chega em casa e fala assim, para que isso serve? Eu encontrei com uma pessoa aqui em Foz esses dias e a pessoa me disse assim, nós descobrimos isso no meu sobrinho, mas de que adianta isso? Eu voltei para casa igual, né? É que, na verdade, você tem que conseguir entender o que está por trás. Uma criança que ela é muito boa em matemática, uma superdotação nessa área matemática, raciocínio lógico, essa pessoa ela tem um nível de mensuração mental muito alto. Ela tem facilidade para encontrar padrões entre as coisas. O raciocínio dela ele flui num outro patamar. Mas para que eu tenho que saber? Porque a superdotação não é para a escola. A superdotação ela é para a vida. A pessoa ela tem que conseguir saber as habilidades que ela tem para ela poder se adequar na vida. Era isso que eu ia te perguntar, como dar vazão? Isso, exatamente. A vazão é identificar o que está por trás dessa superdotação, quais são as habilidades que ela tem, como isso se aplica dentro do dia a dia, fazer o manejo de pais, porque os pais, eles são extremamente importantes, a família ela tem um papel muito importante nesse caso, porque é ele que vai ajudar a guiar essa criança para frente. Dependendo da habilidade que ela tem, você precisa colocá-la nos trilhos, vamos dizer assim, né? De você colocá-la onde ela consiga dar vazão para aquilo, porque a escola nem sempre vai permitir essa vazão. A escola vai ser um ambiente, às vezes, em que ela vai ter que passar por este processo, e isso é uma das coisas que a gente fala muito para as crianças, para os adolescentes, que esse processo ele é necessário, que ele vai precisar fazer isto, mas no contraturno, eu preciso oferecer ações, atividades, programas que eles sejam compatíveis com a alta habilidade dela, onde ela vai conseguir dar vazão. Se ela não faz esse movimento, a gente vai começar a ver que há uma desregulação. Ela começa a desregular emocionalmente. E aí eu começo a ter problemas numa outra esfera. Tu entendeu? Então, para que a gente possa manter sobre equilíbrio, vamos dizer assim, sobre equilíbrio, eu preciso conseguir dar vazão. É profundo. É profundo. Mas é interessante porque a gente começa a ver saída para as coisas, né? O que nós vamos abordar agora é aquela sua pesquisa científica relacionada ao déficit de atenção, que é algo que também
traz muitas questões para muitas pessoas. Você tem uma parceria com uma pesquisadora dos Estados Unidos, vocês desenvolvem pesquisas, publicações, criaram um curso já, né? Está na 2ª edição, relacionado ao déficit de atenção. Quais são os novos entendimentos relacionados a esse assunto que essas pesquisas, esses trabalhos de vocês estão trazendo? Nós desenvolvemos uma pesquisa buscando entender o que estava por trás do déficit de atenção. Na verdade, não é que eu tive um interesse assim de vou pesquisar isso, mas quando eu comecei de tanto fazer as avaliações, né, que é o programa SESI que eu desenvolvo, de tanto, quando você fazia, eu recebia às vezes as crianças, eu falo crianças, mas eu não trabalho diretamente com crianças, só atendo a partir dos 10 anos. Mas quando eu recebia pessoas que elas têm altas, quando elas tinham laudo, né, com TDAH, eu comecei a observar que existia um padrão cognitivo entre aquelas pessoas. 3 padrões distintos, que dependendo do jeito como elas raciocinavam, alterava. E aí nós começamos a mapear isso, eu e a minha colega americana, nós começamos a estudar isso e a mapear. E nós chegamos à conclusão que os efeitos do déficit de atenção, eles são os mesmos para todos, né? Que é a falta de atenção, foco, planejamento e a dificuldades com organização. O efeito ele é o mesmo, mas cognitivamente a origem é distinta. E aí nós ficamos pensando assim, puxa vida, se a origem é distinta e quanto eu preciso trabalhar com essa pessoa na intervenção, né, no processo de calibragem, de modulação ali cognitiva, que é onde os psicólogos trabalham, eu não posso trabalhar com todos da mesma forma, porque se a origem é diferente, não dá. E aí nós começamos nessa pesquisa. E o que a gente identificou é que existem 3 formas diferentes, eu não vou ter tempo de me alongar aqui, mas existem pessoas que têm o déficit de atenção, porque ela tem um excesso de informações no campo mental, a informação entra extremamente estratificada nela, e ela tem muita dificuldade de selecionar o que é relevante ou não, então ela se perde no meio daquele monte de coisa, e a gente fica... Às vezes ela faz uma coisa que não era prioritária para fazer, ela não prestou atenção naquilo, então esse é um tipo. O segundo tipo é quando a pessoa ela não... Há um empobrecimento dos detalhes, é diferente, contrário da outra. Então, ela percebe as coisas, mas ela não percebe os detalhes. Ela não percebe os detalhes. E o terceiro, que foi a grande descoberta dessa pesquisa, porque nós profissionais que trabalhamos com o déficit de atenção, o nosso foco de intervenção está sempre dentro das funções executivas. E esse tipo de déficit de atenção, a intervenção dele não ocorre pelas funções executivas, que é quando a pessoa não consegue segurar várias fontes de informação ao mesmo tempo. Você falou 3 coisas, vamos supor assim, você falou 5, 6 coisas, 3 ficam e 3 saem, como se fosse um balde furado. A informação entra, mas a informação escapa. Então, ele começou a ler um parágrafo, a pessoa no trabalho, começou a ler um parágrafo, chegou no final, ela não lembra mais o que estava no começo. Aí você fala para ela assim, mas você não prestou atenção? Ela falou, não, eu estava prestando atenção. Você pensou em outra coisa? Não, eu não pensei em outra coisa, mas eu não me lembro. Isso tem uma influência direta dentro do processo de memória. Então, esse rastreamento ele é extremamente relevante, porque isso altera a forma de intervenção, isso altera a resposta à medicação. Eu não sou contrária à medicação. Existem casos em que a medicação ela não vai resolver, pelo esse estudo que a gente está fazendo. E isso responde, às vezes, muitas coisas, quando você trabalha você conversa com os pais, que ele fala assim, poxa vida, mas ele toma a mesma medicação que ela. Por que para ela resolve, para ele não? Porque provavelmente a origem é diferente. O efeito é o mesmo. Os efeitos, falta de atenção, tudo é o mesmo, mas a origem é diferente. Então, assim, ela é uma pesquisa bem bacana, quem tiver interesse de se aprofundar sobre isso, tem um artigo lá dentro do meu site, tem um artigo publicado e pode estar verificando melhor. Assim. Hoje se fala muito disso, né, das pessoas neurodivergentes e
dá a impressão que cada um de nós tem que se enquadrar em alguma coisa assim para justificar talvez a forma de pensar ou o próprio comportamento, né? Autismo, TDAH, enfim. Como é que essa abordagem que vocês trazem da singularidade cognitiva enxerga talvez isso que está tão em alta hoje em dia? Hoje em dia fala-se muito em neurodivergência. Esse termo, quando trouxeram esse termo, ele tinha, de início, assim, ele pensava-se muito em pessoas que eram TEA, né, transtorno do espectro autista, o TDAH, a pessoa que tem dislexia, ela estava envolvida no neurodiverso, ou seja, que ele processa a informação diferente. Até o próprio altas habilidades e superdotação, ele se encontra dentro dessa nominação. Na verdade, e se eu dissesse para vocês que todos nós somos neurodivergentes? Eu já estava suspeitando disso, depois de tudo que você falou. Entendeu? Porque se eu tenho uma estrutura cognitiva, e aí, deixa eu só mostrar para vocês aqui, vamos ver se vai dar certo aqui. Ó. Eu não vou, é técnico, mas é um técnico que eu vou tentar demonstrar. Todos nós temos 27 funções cognitivas. Essa é a fisiologia da cognição. E aí, esse é um outro elemento bastante diferente, porque a gente estuda muito cognição, mas ninguém fala que a cognição tem uma fisiologia. A fisiologia dela encontra-se em 27 funções cognitivas distintas. Essa fisiologia, ela tem uma relação direta com o nosso cérebro. Cérebro e mente, há uma relação bidirecional, certo? Todas as vezes que o cérebro e a estrutura cognitiva estão juntos, então tá tudo incluso. Só que essa estrutura cognitiva, cada um de nós, ela tem um funcionamento, há níveis dentro dessas funções cognitivas. E esses níveis, eles estão dentro de um espectro. Para algumas pessoas é mais, para outras pessoas é menos. Do que depende isso? Isso depende da genética, isso depende das interações com o ambiente, isso depende do quanto que essa criança, esse adulto recebeu mediação ao longo da vida. Mas o fato é que isso altera. E quando a gente analisa a estrutura cognitiva, a gente consegue saber, inclusive, quais são as áreas do cérebro que a pessoa utiliza mais de forma preferencial, quando a gente analisa isso aqui. Mas cada um de nós vamos ter níveis completamente diferentes. Às vezes, vamos supor, aquele primeiro tubo, ele é naquele nível para mim. Para ti, ele é um pouquinho mais. Quando isso é um pouquinho mais, ele altera a estrutura cognitiva. Então, a gente vai tendo aquilo que a gente chama de arquitetura. Deixa eu ver se eu consigo mudar o slide aqui. Aqui. Então, imagina, essa é uma outra arquitetura, tá vendo? É tudo diferente. Mas se eu, Daniela, tiver na minha arquitetura algo que não funciona, às vezes, muito, não é tão eficiente, deixa eu ver. Quando altera uma coisa, altera as outras. Então, isso serve para mostrar que se cada um de nós, dentro de um espectro, vai ter um funcionamento completamente diferente em cada uma dessas funções cognitivas, todos nós somos neurodiversos. Todos nós somos neurodiversos. O nosso funcionamento não é igual. Existem padrões? Existem padrões. Certo? Existem padrões? Eu tenho outros padrões que são, vamos dizer assim, de uma forma convencional, são estabelecidos, que fala, por exemplo, que o funcionamento do déficit de atenção do TDAH, ele é diferente. Quando você vai ver, ele é diferente por quê? Porque a estrutura cognitiva dele processa de outra maneira, né? Eu gosto muito de um livro da neurodivergência que eu li, que ele faz uma analogia, ele fala assim, imagina que nós vivêssemos num mundo onde tudo fossem flores, e nós todos somos lírios. E aí vem a pessoa lá, ela é um girassol. Todo mundo vai dizer que ela tem algum problema, né? Porque o lírio tem um perfil, né? O girassol, ele não vai se encaixar.
Então, essa é a diferença. Então, o meu trabalho com relação aos neurodivergentes é muito auxiliar as pessoas a entenderem como elas funcionam, como que é esse funcionamento, entendeu? Que pode auxiliar elas na comunicação das pessoas conseguirem entender qual é o potencial que está por trás disso, né? Qual é o potencial? Às vezes eu trabalho muito com TEA nível 1, às vezes aqueles que têm, inclusive, alto desempenho cognitivo. Você vê que essas pessoas, a forma delas raciocinarem, ela é totalmente numérica, que a gente fala, é uma maneira, tudo que a pessoa pensa, ela pensa através de fração, através de fração, percentual, ela transforma tudo em numeração, né? E a gente, às vezes, fica, puxa vida, como é que a pessoa faz isso? Eu tenho um menino que eu atendo, ele é uma graça. E aí ele chegou para mim e falou assim, era dia 1º de setembro. E ele disse, hoje é 1/12 do meu aniversário. E aí você fica 1/12, calculando, né? Desenha a pizza rapidinho na cabeça, vai e tal, aí transfere isso para poder saber. E isso é uma coisa que para eles é muito tranquila, no caso do funcionamento dele, porque o nível de mensuração mental dele é muito alto. Então, tudo a pessoa pensa através de números. No caso dele, não tem nada a ver com TEA, mas às vezes o TEA, dependendo dele, você vê que a pessoa constrói um raciocínio como se fosse uma expressão numérica. E aí, como é que fica quando ela tem que conversar? Meu raciocínio está numa expressão numérica, tem até um filme que mostra isso. E aí eu tenho que conversar com o Francisco. Eu tenho que decodificar tudo que está em símbolos em linguagem. Eu tenho que transformar tudo isso em palavras para que eu me comunique com ele. Às vezes isso tudo, ele é uma grande ideia, eu não consigo fazer. O que eu faço? Eu não vou falar. Eu vou ter mais dificuldade de me comunicar, porque às vezes eu nem sei como é que faço isso. Mas se você me coloca na área de TI, eu dou um show. Entendeu? Sem falar nada com ninguém. Ninguém me bate. Por quê? Porque dentro daquela área eu faço o que ninguém faz. Porque o meu pensamento processa da mesma forma, tem a mesma linguagem que às vezes do computador. Então, quando a gente fala da neurodivergência, a gente tem que pensar muito no potencial. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente tem que conseguir olhar as pessoas por aquilo que elas são. Não no sentido assim de dizer, tudo bem, então eu vou olhar, não vou fazer mais nada, né? Não vou tentar ajustar, não vou ficar com os problemas que eu tenho. Não, mas a gente tem que ter um olhar um pouco mais profundo, eu acho, sabe? Para poder funcionar. É porque você comentou do comportamento, e às vezes a gente se apega nas manifestações ruins de comportamento. Exato. Tô vendo a tua provocação para a gente voltar o olhar para as potencialidades. E como é que a gente relaciona essa história da arquitetura cognitiva, da arquitetura do pensamento, com as áreas profissionais? Então, existe uma relação direta que eu costumo dizer assim, a nossa forma de pensar, ela gera determinadas habilidades. Eu faço algumas coisas com muita facilidade, né? Então, por exemplo, se meu pensamento é tridimensional, quando eu penso, tudo que eu penso, eu consigo rotacionar aquilo no meu cérebro, né? Então, eu penso sobre várias abordagens, sobre vários lados, eu tenho flexibilidade mental, eu consigo pensar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas, junto de tudo isso, eu sou uma pessoa extremamente lógica, vamos supor, né? Eu consigo perceber os detalhes nas coisas. Eu tenho detalhes e eu tenho flexibilidade. Eu tenho detalhes e tenho flexibilidade. Esse jeito de funcionar, ele vai fazer com que eu me adeque melhor a determinadas áreas profissionais. Por exemplo, eu não ia dar muito certo para eu trabalhar num cartório analisando matrículas de imóveis, né? Porque eu tenho velocidade, eu preciso criar, eu tenho flexibilidade, aquilo para mim vai me entediar. Então, provavelmente, se eu trabalhasse na área de arquitetura, se eu trabalhasse na área da medicina, vamos supor, dentro de imagina uma pessoa assim, atuando dentro de um pronto-socorro. Ela, a hora que a pessoa chegou, a informação já entrou detalhada, aquilo já
rotacionou, ela já viu que dá para fazer isso, aquilo, aquele outro, e ela já manda, já faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Ao passo que se eu tivesse um profissional ali, naquela área do pronto-socorro, que ele vai pensar uma coisa de cada vez, às vezes aquela pessoa padece dentro do pronto-socorro, porque até que ele vai ligando as coisas, eu não quero dizer que ele não é eficiente, que ele não consegue fazer as coisas bem, mas ele vai ser um pouco mais lento. Então, existe uma relação direta da área que eu vou ter melhor desempenho, ela tem a ver com o meu jeito de pensar. Tem um caso que eu gosto sempre de contar, de uma moça que eu trabalhei com ela, e que o funcionamento dela era todo preferencialmente pelo hemisfério direito. Então, tem essas características que eu estou falando, do pensamento tridimensional, velocidade de raciocínio, era uma pessoa que pensava através de imagens e figuras, né? Uma pessoa que ela pensa através de imagens e figuras, e tem um dos casos do déficit de atenção que ocorre assim, essas pessoas, elas entendem através de analogias e metáforas. Quando você falar uma analogia, uma metáfora, ela entende rapidamente. Se você vai no passo a passo, ela não fica. Era uma moça, assim, fantástica, extremamente criativa. Estava fazendo direito. E aí, ela estava com muita dificuldade em direito. Porque ela dizia assim, ô Dani, eu sento, eu leio aqueles livros, eu não entendo nada. Eu não consigo fazer, como é que faz? Aí nós fomos fazer a avaliação, um processamento como o dela vai ter muita dificuldade de gerar compreensão por aquilo que é verbal. A pessoa lê e não entende. E isso não tem nada a ver com esforço. A pessoa lê e não entende. Aí ela lê 2 vezes, ela lê 3 vezes, às vezes ela vai ter que ler 4, 5 vezes para conseguir gerar o entendimento, entende? E aí, ela naquela situação, eu falei para ela, olha, existem duas coisas. Uma, se você quiser prosseguir, porque eu costumo dizer assim, a gente pode tudo. Só que esse conhecimento, ele vai te trazer a noção do esforço que você vai ter que fazer para certas coisas. E aí, ela também vai te dar sustentação para você fazer. No caso dessa moça, se ela quisesse continuar fazendo direito, ela iria saber que a parte verbal era complicada. Ela vai ter que fazer um esforço danado para poder... e tudo que os colegas vão fazer mais rápido, ela vai fazer mais devagar. Mas eu quero, ok. Então, eu vou entrar com isso com um propósito diferente. Eu sei que vai ser mais difícil para mim. Eu vou me adequar, me organizar para poder atender isso. No caso dela, por exemplo, áreas de publicidade, marketing, todas essas áreas, uma série de áreas apareceram, porque tem uma das avaliações que eu faço e que ela vai identificar o perfil cognitivo cerebral da pessoa. Então, apareceram. E essa moça resolveu abandonar o direito e foi para a faculdade de publicidade. No primeiro semestre, ela entrou, ela já participou de não me lembro se era um concurso, o que era, ela já tirou o primeiro lugar, aquilo levou ela para outro lugar, e assim, e ela foi embora. E ela se destacou, hoje está formada e tudo mais. Mas eu quero que a gente pense a relação disso com a felicidade. Tu entendeu? O bem-estar, a pessoa se sentir bem, e mais, a pessoa conseguir contribuir para o mundo com aquilo que ela tem de melhor. Entendeu? Então, ela vai oferecer um serviço que ele vai ser um serviço de qualidade. E se destacar com muito mais facilidade. Exato. Do que ficar lá Exato. Dando murro em ponta de faca. Dando A gente já se encaminha para o final, na sequência vem as perguntas, e agora nós vamos tratar um pouquinho de uma fase da vida, do envelhecimento, né? Que muitas vezes, quando a gente pensa no envelhecimento, a gente pensa também em perda de memória, em declínio cognitivo, né? Mais dificuldade de entendimento de algumas coisas. Como é que a visão da singularidade cognitiva amplia essa perspectiva? Ela amplia no seguinte sentido. Primeiro, que uma vez que eu entendo a estrutura cognitiva de uma pessoa, eu consigo saber exatamente o que está entrando em declínio. Todos nós, o declínio cognitivo, ele é algo que ele é natural para todos nós vamos chegar nesse ponto. Mas você consegue identificar exatamente quais são os pontos que começam a entrar em declínio para que você faça a intervenção de uma forma precisa.
Eu diria que a maior, se eu tivesse que dizer tudo isso que eu faço em uma palavra, o diferencial disso, eu diria que está no nível de precisão. Tudo. Para o déficit de atenção, para tudo, você vai num nível muito cirúrgico, né? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa da terceira idade e tal, eu preciso resolver esse aspecto com ela. É essa questão dentro da estrutura cognitiva que está pegando. Então, eu vou usar todo um aporte de atividades, exercícios, desafios para dentro daquele aspecto. Porque, às vezes, a gente seria fica... a calibragem Esse que é você a calibragem. comenta. Essa é a calibragem. A gente pode calibrar as nossas dificuldades. Pode calibrar. Agora, existe uma coisa que é importante considerar. Dependendo da minha forma de processar a informação, da minha estrutura cognitiva, eu vou ter uma propensão, posso ter propensão maior ou menor para algumas dificuldades, principalmente no que envolve memória. Se eu, durante a vida, eu sempre fui uma pessoa que ao empobrecimento dos detalhes, naturalmente, eu nunca percebo os detalhes, entendeu? Quando eu entro na terceira idade, isso vai ficar muito mais aparente. Por quê? Porque eu nunca tive isso, entendeu? E se eu tiver que trabalhar a calibragem com essa pessoa, isso vai demandar muito mais esforço dela, porque eu vou ter que desenvolver alguma coisa que não existia. Da mesma forma, às vezes você encontra adultos que têm dificuldade com lateralidade, direita e esquerda. A pessoa se perde com direita e esquerda, ela não, né? A gente fala, poxa vida, mas o que tem isso a ver? Tudo, porque isso tem a ver com orientação espacial. Todas as vezes que eu tenho problema nisso, a pessoa, às vezes, ela tem um pouco mais de dificuldade de se localizar dentro do pensamento. Ela se perde, às vezes, dentro do pensamento. Essa dificuldade na terceira idade, se essa função ela declinar, isso se torna um grande problema, porque a pessoa começa a se perder com mais facilidade. E aí você vai calibrar, mas daí você vai ter que desenvolver também algo que ela nunca teve, que é a questão da lateralidade. Desenvolve? Lógico que desenvolve. Né? É possível fazer? É possível de fazer. O nível de esforço, de intensidade e frequência dessa calibragem, ela tem que ser maior. Então, tem uma relação direta, sempre que a gente pensa assim, memória, normalmente a gente fala assim, memória é uma coisa que a gente usa como uma palavra única, mas ela pode ter várias origens. Né? Eu ter dificuldade com memória. Se eu não percebo os detalhes, toda a informação que não entrou, ela não vai ficar. Não tem como eu ter memória de algo que não entrou. Esse é um ponto. Segundo, se eu não seguro a informação, que nem eu falei anteriormente, né? A informação não fica no meu campo mental. Como é que eu vou lembrar também? Não tem como lembrar, ela não ficou. Por isso que esse é o grande diferencial desse trabalho. Vamos dizer assim, eu acho que ele amplia a questão da neuropsicologia, porque eu gosto muito do trabalho da neuropsicologia, do nível de aprofundamento que uma avaliação neuropsicológica traz para a gente. Eu acho fantástico. Mas ela amplia, por quê? Porque às vezes você vai ver, fulano tem dificuldade em atenção sustentada, ele tem dificuldade em memória operacional, ele tem déficit de atenção. Tá. Aonde que amplia? Porque esse conhecimento aqui, ele vai te explicar por que isso acontece. Ele vai te explicar que quando você for trabalhar planejamento com ele não tem organização, não tem planejamento, que você precisa trabalhar nesse aspecto aqui. Porque se você for trabalhar nesse daqui, você vai levar muito tempo para poder recuperar, porque esse não é o ponto está aqui. Então, a precisão que esse conhecimento traz, ele é o grande diferencial. É fantástico mesmo. Bom, para encerrar, estamos em tempos de inteligência artificial em alta. Em várias modalidades, áreas da vida, e sendo aplicado de várias formas, né? Somos assediados pela inteligência artificial a todo momento. Como é que você considera o papel da singularidade cognitiva na preservação da identidade e na potencialização das capacidades humanas, levando em conta toda essa interferência? Puxa, uma boa pergunta, né? Eu penso assim, nunca foi tão necessário conhecermos quem somos como agora, entender o nosso funcionamento. Fala-se muito que esse é um século cognitivo, e realmente ele é, porque ele exige muito
da gente cognitivamente de conseguir selecionar o que é relevante e o que não é, né? Senão a gente fica muito perdido dentro das coisas. A gente precisa conseguir entender a nossa maneira de ser, essa nossa singularidade, para que a gente consiga, primeiro, dar vazão no nosso potencial, senão nós vamos ter cada vez mais uma sensação de que está faltando alguma coisa, sabe? Eu acho que são tantas opções, são tantas coisas que as pessoas falam para a gente fazer, para a gente ir, que se eu não conseguir saber quem eu sou, né, quais são os meus potenciais, quais são as minhas verdadeiras habilidades, e aí a gente vai conseguir entender quais são os valores que estão ligados junto a isso, né, fica mais fácil de eu me perder. Então, a singularidade cognitiva, ela ajuda a gente a pensar sobre isso, a conseguir alinhar o que é importante para mim. Dentro de tudo isso, qual é o ponto que eu quero ir, né? Para que eu possa dar vazão para esse potencial e trazer aquilo que só eu posso oferecer para o mundo, né? Porque a nossa individualidade, a nossa forma de fazer, esse jeito individual, mais personalíssimo de fazer, ele tem uma contribuição muito específica, né? Ele tem uma contribuição que a gente precisa prestar atenção nela. Então, eu acho que a inteligência artificial, não sou contrária a ela, eu acho que ela nos favorece muito, vai nos ajudar bastante, mas a gente tem que ter uma noção muito clara da nossa singularidade, para que isso nos ajude a escolher para onde nós vamos. Parece que a ideia é a autonomia. A gente ter autonomia diante disso tudo. Esse trabalho todo, quando a gente estuda a estrutura cognitiva, o principal ponto dele é a autonomia do pensar. Ele é o processo metacognitivo, né? O que é a metacognição? É eu conseguir pensar sobre como eu penso. E para eu descobrir a minha singularidade, eu preciso fazer isso, eu preciso entender como que eu penso. A gente não é ensinado a isso, né? A escola não ensina isso, né? Talvez um dia a gente vai ter essa oportunidade de uma escola ensinar isso. Porque as pessoas, elas vão conseguir se apropriar melhor do jeito delas fazerem. O assunto é bastante provocativo. Acredito que a gente fica com o cérebro, com a nossa singularidade cognitiva fervendo. E nós vamos abrir para as perguntas agora. Mas eu também queria repassar algumas informações complementares. Porque também as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, poderão fazer perguntas. Antes disso, é importante a gente informar que, a partir do que a gente ouviu nessa noite, cada um de nós pode aprofundar o entendimento sobre o próprio modo de pensar, se tiver vontade, com o auxílio profissional do Instituto de Potencialidades Humanas. Daniela falou aqui, né, das avaliações, são questionários que são preenchidos? São duas baterias de avaliações distintas. Uma, é uma ferramenta da neurociência que ela vai identificar quais são as áreas do cérebro que você utiliza mais quando você raciocina. E a outra é a avaliação da modificabilidade cognitiva, que ela vai rastrear o raciocínio. São desafios que são dados para poder ir rastreando esse jeito da pessoa pensar. A união dessas duas avaliações forma o programa SESI. E, além disso, se você é um profissional da área da educação, da saúde, um psicólogo, um neuropsicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfim, e quer desenvolver ainda mais o aprendizado em relação a essa área de estudos, nós temos um convite a fazer. Nos dias 21 e 22 de novembro, será realizado um workshop de 12 horas, bastante aprofundamento, sobre a arquitetura cognitiva. Então, é uma chance de quem ficou bastante sensibilizado com esse assunto e quer aprofundar mais, nos dias 21 e 22 de novembro. Então, serão 12 horas de um workshop específico sobre esse assunto. Isso, nós vamos começar com esse workshop. A intenção da Inelo é trazer cursos de aprofundamento num nível maior, né?
maior em termos de carga horária, de aprofundamento e tudo mais a partir de 2026, mas nesse final de ano agora o nosso movimento é para esse workshop. Então as pessoas que tiverem interesse, quiserem conhecer isso no nível um pouco mais profundo, né, porque a gente fala assim, 12 horas é bastante, mas, né, tem bastante aprofundamento. A gente convida todos que quiserem participar, estar lá com a gente. Ótimo. Então, quem estiver aqui presencialmente, que tiver alguma pergunta, é só sinalizar que a gente encaminha. E online também já está chegando muita coisa. Vamos lá. Ok. Se você puder falar, Fernando, que aí o pessoal que está acompanhando online também. Boa noite. Boa noite. Daniela, eu tenho 2 perguntas. Pois não. Então, já vou aproveitar. Uma dúvida que eu fiquei ouvindo tua palestra e lembrando muito daquele livro Rápido e Devagar, né, que fala muito também dessas 2 formas que a gente tem de pensar. Eu queria entender, essa nossa forma de pensar, de raciocinar, ela muda, por exemplo, mediante um estresse vivido pela pessoa? Você pode acionar outro jeito de pensar? A gente tem essa alteração no raciocínio? O comportamento humano, ele envolve 2 dimensões. Nós temos a dimensão cognitiva e nós temos a dimensão afetiva e emocional, né? Isso Piaget já falava. É como se fosse 2 faces da mesma moeda. Só que essa moeda é transparente. Uma coisa interfere na outra. Quando a gente fala do nosso jeito de pensar, nós estamos falando da dimensão cognitiva. Então, às vezes, eu tenho uma determinada forma de pensar. Se eu tenho um estresse, alguma questão dentro da questão emocional, ela pode vir a fazer aquilo que a gente chama de obnubilar toda a dimensão cognitiva, né? E aí, a partir disso, eu não consegui mais responder daquela forma com que eu respondia. Não significa que aquela estrutura não exista mais, ela está ali, entende? Só que ela está nesse processo de obnubilação. É possível, para resolver isso, como que a gente resolve? Precisa resolver dentro da dimensão afetiva e emocional. Eu vejo isso muito quando eu atendo pessoas que elas têm TOC. E qual que é o meu trabalho dentro do TOC, né? Eu não sou psicóloga, às vezes os profissionais, o psicólogo, o psiquiatra, ele manda para mim para que eu consiga entender o jeito dele rastrear. E o que eu percebi é assim, existe TOC que ele é estrutural, que ele é da estrutura da pessoa, é o jeito dela processar, que normalmente é tudo por ordem, sequência, é a forma dela pensar. E existe o que, às vezes, ele é startado por um processo emocional, que a pessoa tem um jeito de raciocinar, vem aquela questão emocional e altera, a pessoa começa a agir de outra maneira. Então, a minha resposta é que sim, isso é possível. Perfeito. A segunda pergunta, a gente tem vários profissionais aqui de RH, né? Então, eu não sei como é que está a cabeça de vocês, mas o que eu fiquei pensando? De uma forma prática, nas empresas, né? A gente vê isso nas empresas, vê isso nas escolas, nos setores públicos, muitas pessoas com grande capacidade e mal aproveitadas, muitas vezes porque a gente não compreender quais são essas habilidades que ela tem, né? Ou até a forma de transmitir a informação para o profissional de RH ou o gestor, ele tem dificuldade. Então, se fosse de uma forma prática, algumas dicas, como é que você identifica essas potencialidades dentro da empresa? Porque não sei se existem padrões, tem 5 tipos de raciocínio, alguma coisa assim, só para poder dar essa dica para ajudar. Isso. Na verdade, a gente sempre parte de 4, existem 12 padrões básicos, vamos dizer assim, né? Mas o que eu acho principal quando a gente fala isso é que a gente vai, normalmente, dentro da empresa, buscar uma pessoa para poder desempenhar uma tarefa, né? Mas nem sempre a gente pensa o que aquela tarefa exige, cognitivamente falando. Qual é a habilidade que aquela pessoa tem que ter, né? A gente avalia a pessoa pelo quê? Pelo conhecimento. Você avalia pelo nível de experiência que ela tem, quantas vezes ela já fez aquilo, você olha o currículo dela, você vê que ela já desempenhou aquilo, mas você não consegue saber se ela tem as habilidades
cognitivas compatíveis com as habilidades cognitivas que aquela tarefa exige. Então, esse é um dos pontos que eu acho que tem que pensar. Existem formas, que nem eu te falei, 12 formas diferentes, mas, vamos dizer assim, de uma linha muito básica, a gente vai ter aquelas pessoas que elas são mais passo a passo, mais verbal, que daí elas vão estar relacionadas muito com questões mais procedimentais, organizacionais. Existem as pessoas que são mais lógicas, mais matemáticas, mais da análise. Há pessoas que são criativas, né? Tem um processo de associação de ideias muito bom. Existem aquelas pessoas que elas têm um nível de hipersensibilidade sensorial maior, que vai fazer com que ela tenha um nível de empatia maior. Tudo isso é possível de mensurar. Mas essa compatibilidade, eu acho que teria, uma das formas de fazer esse ajuste melhor, seria justamente de pensar isso no que a tarefa pede. Tanto que, às vezes, isso é usado muito fora do país, aqui, Israel faz muito isso. Às vezes você tem multinacionais, empresas de grande porte, que elas precisam abrir outros países. Elas vão ter que abrir uma filial, abrir uma frente de trabalho. E você tem 2 profissionais que são muito bons. E aí você não sabe qual dos 2 você coloca. Porque, em termos de currículo, os 2 são muito bons, né? E aí, qual é o grande ponto? É a análise da habilidade cognitiva. Qual dos 2 se adequa melhor para aquilo que eu preciso? Às vezes os 2 são bons, né? Então, esse conhecimento, ele faz aquele pente fino, sabe? Aquele negócio que dá aquele ajuste final. E, para terminar, eu acho que esse conhecimento, ele ajuda ao pessoal que está dentro da área empresarial a conseguir compreender o que está por trás daqueles testes que são realizados na seleção. Quando você tem um DISC, quando você tem aquelas avaliações que vocês usam e que aparece que o fulano faz isso, que o fulano é isso, tal, ele vai te dar essa visão do que está por trás, que está gerando aquele comportamento que você está vendo na avaliação. Ok? E agora? Posso? Pode falar. Boa noite, Boa meu noite. nome é Rosemary, sou psicóloga também. Maravilhosa a sua palestra, parabéns. Obrigada. Hoje eu tenho uma unidade da franquia ginástica do cérebro e fiquei muito empolgada com a sua palestra, porque a gente trabalha lá com um treino cognitivo. Certo. E eu queria te perguntar se nas tuas intervenções você indica práticas de jogos de tabuleiro ou práticas lúdicas, que é algo que a gente integra lá no método. E aí eu tenho uma segunda pergunta também, né? O que você indica, e se tem lógica dentro da sua proposta, das práticas de mindfulness? Respondendo a tua primeira pergunta referente a treino cognitivo. Lá no Instituto, em Campo Grande, a gente faz o treino cognitivo utilizando a metodologia de Israel, que é uma outra aba, que é o programa de enriquecimento instrumental que a gente utiliza. Há casos em que as pessoas fazem algumas programações em instituições como a sua. E aí, o que é bacana é de você conseguir, vamos supor assim, que eu fiz a avaliação da Márcia, e aí eu vou lá, vou conversar com você e falar, olha, na avaliação da Márcia apareceu isso, isso, isso. Então, quando você for trabalhar aquele jogo, eu preciso que aquela atividade seja utilizada para ela dentro desses moldes, entendeu? Então, você consegue ver como que esses jogos, essas atividades vão ser utilizados de uma forma precisa para a forma dela pensar, que às vezes se eu for utilizar, eu posso utilizar o mesmo jogo com a Isabelle, mas eu vou ter que utilizar de outra maneira. Então ele te traz precisão, e aí o que isso resulta para você? Você vai começar a ver que as pessoas começam a melhorar, que elas começam a dizer, puxa vida, eu estou me sentindo melhor, estou fazendo melhor. Se você não tivesse isso, você conseguiria fazer? Com certeza. Nós estamos falando só em eficiência, que às vezes você vai fazer num período menor. E a segunda questão do mindfulness, eu acho que depende muito do processamento cognitivo da pessoa. Tem pessoas em que ele é extremamente necessário. Eu acho que é uma coisa que ajuda muito.
E para outras, nem tanto, mas eu tenho algumas que precisam mesmo. Quer falar da Rosane? Ele tinha... Já faz um tempinho. Obrigado. Parabéns pela exposição, muito interessante. Eu queria saber como é que você faz esse rastreamento em pessoas que têm multi-habilidades em várias áreas, né? Como é que você identifica, né? E, basicamente, seria isso aí. Não importa como a pessoa é. Se a pessoa... Eu falo assim, a forma de rastrear, Marconi, ela é a mesma para todo mundo. Desde uma pessoa que ela tem altas habilidades, para uma pessoa que ela tem déficit de atenção, para uma pessoa que ela tem, inclusive, algum comprometimento cognitivo, ou que ela tenha, vamos supor, crianças com síndrome de Down. A forma de acessar a estrutura cognitiva, ela é a mesma para todos. Só que todas as vezes que a gente faz, eu costumo dizer assim, que a avaliação ela se torna uma viagem, que a gente, avaliador, entra, né? Porque a gente nunca sabe exatamente onde ela vai dar, porque cada um vai ter as suas habilidades. Então, num caso como você está falando, a hora que acessar a estrutura dessa pessoa, você começa a ver o funcionamento dela e aí estabelecer relações com todas as habilidades que aquele funcionamento vai proporcionar. Entendeu? Da mesma forma, quando você pensa numa criança, eu não trabalho com educação especial, mas o Instituto Forsten, ele trabalha muito com crianças com deficiência, pessoas que tiveram danos cerebrais significativos e tudo mais. A gente, por exemplo, só para citar um exemplo, quando você fala de síndrome de Down, a gente acha que todo mundo é igual. Frente a esse paradigma que eu estou trazendo para vocês, você acha que se eu tiver duas pessoas que têm síndrome de Down, apesar do cromossomo 21 se manifestar nas duas, vocês acham que a forma de pensar delas vai ser a mesma? Não. Vocês acham que a forma de intervenção vai ser a mesma? Não. Mas isso aí depende muito também da estimulação, né? Depende da estimulação. Porque se não houver uma estimulação, não vai haver aprendizado, não é isso? Isso. Depende da estimulação e principalmente do que estimular. Entendeu? E aí o que é essa informação que a estrutura cognitiva traz. Só mais uma pergunta. Pois não. Essa questão do desenvolvimento, né? Está dentro também da estimulação, né? Você, quando faz uma coisa com muita frequência, vou pegar a minha área, né? De odontologia. Eu trabalhei muito tempo num projeto, antes de terminar até o meu curso na universidade, 2 anos, né? Atendendo em área carente. A gente já tinha cirurgia 1 e 2, e era assim, a África, lá no Nordeste, tem lugares lá que você não precisa ir à África, né? E era muita isodontia. Sem condições assim de raio-x nem nada. Quando eu parti para a parte prática, tipo assim, cirurgias mais avançadas, que eu digo assim, isodontia de resto radicular, mas ele sepultado, né, terceiro molar, aquilo era uma facilidade muito grande para mim. Quando eu pegava o raio-x, eu já sabia, lá eu trabalhava sem raio-x, aquilo se desenhava assim na minha mente, eu sabia já todo o passo a passo que eu tinha que fazer aquilo ali, entendeu? Assim, eu tinha uma habilidade muito grande com isso. E, assim, vinha pacientes para o meu consultório que dizia assim, doutor, eu estou morrendo de medo porque o dentista lá falou que era muito difícil. Eu digo, cara, fica tranquilo, que isso aí não é tão difícil. Para mim não era, né? E coisas que o cara tinha planejado em fazer, assim, um tempo maior, eu fazia super rápido aquilo ali. E com menos trauma possível, entendeu? Porque eu já tinha tudo desenhado. E trabalhei também, assim, em condições muito adversas, né? E você, quando é a mesma coisa que você correr em areia, uma areia fofa, e você pega uma pista, né? Aquilo você, quer dizer, a prática também ajuda muito. Aí, quando eu falo em estimulação, também é isso. Exato. Existem as habilidades inatas e existem as habilidades desenvolvidas. Imagina que eu sou uma pessoa que eu não sou nada organizada e que eu resolvo começar a treinar isto, né?
Então, eu vou desenvolver esta habilidade, certo? E é o treino desta habilidade nova que vai fazer com que aquilo se manifeste no meu funcionamento. Só que quando ela é desenvolvida, às vezes eu tenho que chamar para ela acontecer. Então eu vou dizer assim, então eu vou fazer isso aqui. Não, para, você sabe que você tem que organizar, vamos organizar primeiro, tal. Eu tenho que chamar para ela vir. Numa situação de imprevisto, uma situação de urgência, numa situação, cada um de nós vai usar aquilo que tem. Não dá tempo de você chamar, às vezes. Né? Então a nossa forma de se manifestar, normalmente, ela vai ser aquela. Isso está ligado também ao nível de detalhismo também, né? Isso. É porque Exato. eu tenho isso muito forte em mim, sabe? Entendi. Eu chegar, hoje eu mexo com construção civil, chegar assim, bater o olho no negócio, eu digo, cara, tá dando uma diferença ali. Não tá, eu disse, ponha lá o prumo, põe a régua, às vezes dá coisa de 2, 3 centímetros. Aí, mas é só 2 centímetros, 3 vezes, mas é alguma coisa. Mensuração mental. Mensuração mental. Dani, a gente tem várias perguntas aqui, e aí eu sugiro, tem algumas que talvez até no decorrer da tua fala foram respondidas de uma forma mais ampla. Eu acho que vale a pena, assim, a gente passar a responder. Penso que é importante que você seja objetiva, pelo adiantado da hora, mas é interessante porque tem bastante demanda aqui, né, perguntas, e eu vou tentar agrupar elas, né, para a gente poder fazer um bem bolado aí, tá? E aí o pessoal te cumprimenta muito, pessoal no Instagram, muita gente, seus ex-alunos. É? Muita gente. Pessoa te cumprimentando, falando. Aí eu vou, na voz da Elisa Souza, eu vou transmitir aí os cumprimentos. Ela fala assim: parabéns, Dani, pela temática personalíssima, profundidade trazida e compartilhamento da sua experiência. Obrigada, Elisa. Tá? Então tem bastante gente aí, bastante pergunta aqui no YouTube. Aí eu vou juntar então 2 perguntas que são básicas, mas acho interessante aí. O primeiro é o Francisco Antônio Riso Neto, que ele pergunta: existe uma forma de identificar o seu padrão cognitivo? Como isso pode ser feito? E aí, eu acho que vem no embalo, e você pode ser bem objetivo, que você já respondeu de uma forma ampla, mas é interessante responder, eu acho. A Manuela Guimarães pergunta: e uma vez identificado, é possível modificá-lo? Bacana. São 2 perguntas. Pode. Justamente eu estava tentando elaborar a minha dúvida. É possível que você se encaixe em 2 padrões? Não, os padrões, eles não são... sei se eu vou sair do raciocínio, tirar do raciocínio. Não, eu vou responder ali e complementar ali, né? A forma de identificar isso, a forma que eu utilizo no Instituto é o programa SESI, que é essa bateria de avaliações, né? São 2 avaliações, essa da neurociência e essa de Israel, que eu junto os resultados. Na verdade, eu acabei desenvolvendo esse programa, né? Porque quando eu comecei a estudar o perfil cerebral, eu achei que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, e eu fui vendo que as 2 coisas se unem. Com relação à pergunta se é possível modificar, é possível sim, né? Depende de cada caso, porque a gente consegue pensar no nível de modificabilidade da pessoa, se ele seria uma modificabilidade rápida ou não, a gente consegue ver pela estrutura. Então, depende muito de cada caso, tem casos que precisam de muita frequência e muita intensidade, casos mais longos, às vezes eu tenho casos, às vezes uma pessoa que eu já trabalhei com pessoas que têm dependência química, e aí que utilizou-se muito tempo, foi adicto a drogas. Então, mesmo a pessoa não estando utilizando, às vezes, dependendo do nível de recuperação cognitiva que você tem que fazer, ele é mais alto, mas é possível de ser feito sim. E com relação à sua pergunta, com certeza, existem... a gente não precisa ser isso ou ser aquilo, né? Se você for pensar, pensa sempre naquela estrutura que eu te falei. Dependendo de como tiver a sua arquitetura, você vai pensar, pode utilizar 2 formas dessa que eu te falei, um pouquinho da terceira. A questão é, o que acontece em primeiro lugar, segundo, terceiro e quarto lugar? Tá? Muito bem, tem pergunta da Elaine Nogueira, querida Elaine, né? Elaine, bacana. Uma psicóloga recém-formada, muito bacana, e você respondeu alguma coisa a respeito da emocionalidade, mas eu penso que ela toca num ponto aqui que é importante talvez você complementar. Muitas vezes crianças superdotadas também apresentam dificuldades socioemocionais. Como o olhar da perspectiva da singularidade cognitiva pode ser um caminho para compreender esse paradoxo?
Eu costumo dizer que a singularidade cognitiva, ela é a porta de acesso, né? A hora que eu consigo acessar a pessoa pela singularidade dela, pelo jeito dela raciocinar, você acessa a pessoa. E aí, quando você tem uma questão socioemocional, você tem uma dificuldade dentro disso, que você precisa tirar a criança dessa dificuldade, fica muito mais fácil se você conseguir, na sua comunicação, você trabalhar com ela de uma forma que ela te compreenda melhor para poder ajustar na questão socioemocional. Esse é o trabalho que eu faço com os psicólogos, às vezes, né? Que eles encaminham para... às vezes a pessoa, ela fala, Dani, já estou trabalhando há um tempo, ou estou trabalhando com fulano, não estou conseguindo resolver. Dá uma olhada para mim na estrutura para ver como é que eu me comunico com essa pessoa, como é que ela gera compreensão. E aí a gente trabalha, às vezes, em parceria nesse sentido. Muito bem. Você quer perguntar? Vamos lá. Eu queria saber a respeito da procrastinação, né? Que tanto se fala hoje, né? Você identifica que ela até por uma questão que você não se adequa direito às suas atividades e você vai procrastinando porque aquilo não é nato, ou ela é uma própria característica? O que você diz a respeito disso? Existem as duas formas, eu acho. Eu posso ter a leitura de procrastinação. Por exemplo, imagina uma pessoa que ela tem um monte de informações, um excesso de informações no campo mental o tempo todo. Ela olhou para essa cadeira, não entra só cadeira, entra cadeira preta de ferro, entra tudo é detalhes. E ela não consegue selecionar o que é relevante e irrelevante. Então, ela tem um monte de coisa para fazer, tudo é importante. Você é a chefe dela. Você falou, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, tal, nós temos que fazer essa tarefa. Às vezes a pessoa, ela vai fazer uma outra coisa que não é aquilo que é considerado como mais importante. Não quer dizer que ela não fez, ela fez, mas não era o que era o mais importante. Aí você fala assim, puxa vida, mas você foi fazer, você não fez? Né? Aí a gente fala assim, ela fica procrastinando, ela sabe que o ponto é esse, por que ela não vai no ponto? Então, esse é um exemplo de procrastinação que a gente interpreta como procrastinação, mas que, na verdade, ele pode ser o efeito da estrutura cognitiva dela. Existe a procrastinação que ela também acaba sendo levada muito por onde eu dou valor, né? Então, eu não dou tanto valor nisso daqui, eu não vou fazer, entendeu? Eu acabo procrastinando. Então, eu acho assim que nada dá para dizer assim, é isso, sabe? Tem várias coisas que podem entrar, mas esse é um campo que sempre quando fala assim, ele procrastina, eu gosto de ver de perto. Porque eu costumo dizer assim, ninguém cura o que não entende. Se você consegue entender o que está fazendo com que você faça, haja, se comporte daquela maneira, você tem o ponto de autorregulação. Como é que eu vou autorregular uma coisa que eu não conheço? Não. Vamos lá, então. Eu vou juntar duas perguntas aqui, tá? Okay. É uma segunda da Elaine, que ela pergunta o seguinte: como o conceito de singularidade cognitiva pode contribuir para reduzir o estigma que estudantes com dislexia, TDAH ou outras dificuldades enfrentam em ambientes escolares? E aí eu vou juntar com a pergunta da Helena Schneid, que ela pergunta assim: de acordo com a sua pesquisa, podemos desconstruir rótulos em relação ao TDAH e olhar as potencialidades, as singularidades da expressão da pessoa? Muito bacana essa pergunta. Sim, a partir desse olhar, é importante dizer que a gente não negligencia nada, né? Mas a gente vai entender o que está por trás do rótulo, né? Então, eu falo assim, fulano é disléxico, né? Muito bem. O que é a dislexia, cognitivamente falando? Então, primeiro, eu tenho uma pessoa que o nível de orientação espacial dela, às vezes, é muito alto, uma daqueles tubos lá é muito expressivo, o pensamento dela ele é tridimensional. Então, e a pessoa, por este funcionamento, ela não é verbal. Esse funcionamento nós estamos falando, a pessoa não é verbal. Dependendo do nível que isso se manifesta, aí ela vai ser menos verbal ainda. Então, ela vai ter mais dificuldade para fazer
desenvolver leitura. Tá? Se tudo aquilo que eu olho, tudo aquilo que eu penso, eu consigo rotacionar isso, e eu não consigo, eu tenho dificuldade para ajustar isso, quando eu olho uma letra, o que acontece com aquela letra? Não fala, quem trabalha com dislexia sabe que a gente fala assim, que as letras dançam, né? Que tudo se movimenta, tudo aquilo que pode ser um D, ele pode ser um B, que ele pode ser alguma coisa, não é, Francisco? E aí é que a gente já conversou sobre isso. Então, se eu conseguir olhar o que está acontecendo, do porquê que a pessoa faz isso, dizer para ela ao mesmo tempo, ok, tudo bem, o ponto de regulagem está aqui, nós precisamos conseguir sempre dizer por onde nós vamos começar, qual é o ponto de começo, né? Tem todo um trabalho para você fazer a mediação desse processo. Então, ele traz essa nova visão, nesse sentido, da questão de ver o que está por trás do rótulo, porque hoje todo mundo, como diz a Suzana, todo mundo quer um laudo para chamar de seu, né? Antigamente a gente falava, todo mundo queria um amor para chamar de seu, né? E com a solução do problema também, né? E com né? a solução do problema. Então todo mundo quer um laudo para chamar de seu, e até porque o laudo, ele tem uma questão que ele acalma, sabe? Quando você está buscando uma resposta, e aí você tem um laudo, e você encontrou aquela resposta, né? Eu sei aonde eu estou. Só que, na verdade, você tem um nome, né? Agora, como é que você lida com aquilo? Como é que você faz com aquilo? Eu vejo a questão das empresas, né? Hoje, com a questão da neurodivergência, a gente falou muito essa semana, no começo desse mês aqui no ParkTech, quando a gente estava falando a questão que, às vezes, eu tenho uma pessoa que ela tem o déficit de atenção, ela tem a questão da neurodivergência, e que ela tem aquele monte de coisa que ela não consegue fazer. Beleza, tá tudo bem. Então, assim, eu tenho dificuldade com muito conteúdo, você não pode me atropelar com muita coisa, né? Eu sou ansioso, eu tenho... Beleza. Mas e se você pensa no lado da empresa? Né? A empresa, ela tem ela tem um trabalho para ser desempenhado, né? E aí, às vezes, a empresa, hoje, ela precisa se adequar para isso, né? Mas como é que faz essa adequação? Eu tenho essa exigência, mas... Será que é igual um médico? Um médico, imagina uma pessoa que ela vai estar no curso de medicina, isso aqui é real, né? Esses dias conversando, Campo Grande hoje, nós temos a necessidade de atendimento para o TDAH, ele é maior que a necessidade da área oncológica, em termos de Unimed. Então, porque nós temos uma demanda muito grande de atendimento para essas pessoas, né? Então, vamos pensar, hoje em dia, dentro das universidades, você tem muito TDAH, muitos laudos, muitos. Então, a pessoa dentro da área da medicina, ela está lá fazendo a faculdade de medicina, ela tem aquelas provas práticas que tem que fazer, a pessoa tem 1 minuto dentro de cada sessão para poder passar, para poder fazer, porque eles dão aquele tempo para poder ver o raciocínio clínico da pessoa, né? Para ele, você tem que dar um tempo estendido. Ok, eu concordo que tem que ser dado, mas vocês concordam que, às vezes, a dificuldade ela acaba comprometendo, inclusive, o nível de eficiência da pessoa? Então, esse ajuste aí que eu estou vendo que ele é o grande desafio do momento de hoje. É conseguir ver atrás do rótulo, né? Enxergar além do que a gente está vendo. Ok, o Álvares, ele faz uma relação aqui que eu acho que é muito comum, né? Ele está pedindo para você... falar sobre qual a relação entre a singularidade cognitiva e os talentos pessoais. Total, né? Total. Porque a singularidade, ela traz as nossas habilidades. E as nossas habilidades, elas acabam, muitas vezes, trazendo alguns comportamentos e alguns valores. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu penso tudo no passo a passo, eu penso tudo detalhadamente, tal... como é que isso vai reverberar no meu comportamento? A minha tendência é de ser uma pessoa organizada, né? Eu sou boa para poder fazer planejamento, né? Eu sou boa com disciplina. Quais são os valores que normalmente vão ser gerados a partir disso? Eu gosto de pessoa que é organizada, então a organização para mim ela vai ser um valor, disciplina ela vai ser um valor. Então existe uma relação direta entre a nossa forma de funcionar e os nossos talentos. Por isso que a identificação da estrutura cognitiva, a primeira coisa que a gente rastreia, eu costumo dizer assim, eu não vou em busca da dificuldade, eu não vou em busca do que está faltando, eu vou em busca do potencial.
Vai aparecer, aparece o potencial, aparece as zonas que são funcionais, mas aparece as zonas que são frágeis também. Mas o meu rastreio, ele é do potencial, porque a saída, ela está no potencial. Perfeito. Eu vou juntar aqui de novo duas perguntas que são semelhantes. Okay. A Nara Cristina Pedroso pergunta o seguinte: conhecer a singularidade cognitiva dos neurodivergentes que chegam cada vez mais na escola pode ajudar aos professores de forma prática a lidar com essas crianças? E a professora Muna, agora os pedagogas, né? A professora Muna pergunta aí também, na mesma linha, como levar em consideração a singularidade cognitiva em uma sala do Fundamental 2 com 35 alunos em aula com 40 minutos úteis? Boa pergunta, boa pergunta. Primeiro que a pergunta ali da Nara, eu acho que de forma prática, entender isto nos propicia a organizar como nós vamos dar aula. Porque, por exemplo, se eu tenho uma pessoa como essa que eu estava falando, funcionamento mais hemisfério direito, pensamento tridimensional, a forma dela aprender é através de analogias, de metáforas da experiência. Ela precisa de imagens e de figuras. Se você der um texto, ela vai ter mais dificuldade para aprender do que se for de outra maneira. Então, se eu sei disso, eu vou procurar ajustar a minha sala de aula. Hoje em dia, os professores fazem isso, dão atividades diversas para ver, né, o que consegue ajustar. Mas, de novo, eu volto. O ponto aqui é precisão. Teve um trabalho, respondendo a essa outra pessoa, teve um projeto que nós fizemos em Campo Grande que foi muito bacana, que a gente identificou o funcionamento dos alunos, que é diverso, mas a gente conseguiu agrupar esse funcionamento por perfis, vamos dizer assim. Os professores tinham sido treinados para poder entender o funcionamento de todos esses alunos, e aí depois nós criamos um mapa de sala, não para segregar, mas, por exemplo, assim, a gente colocou esses alunos com esse funcionamento aqui, esse aqui, os professores sabiam onde eles estavam. Então, quando aquele aluno levantava a mão e dizia, eu estou com uma dúvida, ele já sabia como que é o funcionamento daquela turma. Então, quando ele ia explicar, como ele sabe, entendeu como fazer, ele ia ajustar a explicação dele para eles. Então, eu sei que para eles eu tenho que explicar por analogia e por metáfora, mas se ela me perguntar, eu tenho que explicar no passo a passo. Se ele me perguntar, eu tenho que explicar. E vocês vão falar, puxa vida, mas esse professor tem que ser múltiplo. Na verdade, é o seguinte, o meu ponto que eu quero colocar para o pessoal da educação. Nós somos os engenheiros da aprendizagem. Você não está mais aqui para explicar conteúdo. Esse é a nossa tarefa. A nossa tarefa é entender isso. Tá bem, tem uma pergunta aqui do João que você já respondeu sobre a identificação do padrão. Então a gente vai aqui para a última pergunta, okay, do Caio Bertozzi. É possível fazer esse programa dentro de uma mesma empresa? Acho que deve ser dentro de uma empresa, né? Deve ser. Aplicar isso, deve ser. Isso. É possível fazer, sim, alinhando bem os objetivos da empresa, né? Normalmente a gente vai fazer aquilo que eu falei para ela, de buscar, identificar exatamente o que está sendo buscado, né? Para poder fazer esse alinhamento melhor, às vezes, nessa seleção mais fina de quem vai aonde, né? Eu não, diria assim, é um instrumento de seleção de pessoas, eu não gosto disso. Eu acho que nós temos aí muitos testes, muitas coisas que fazem esse processo. Para mim, o entendimento maior seria os gestores conseguirem entender o que está por trás no funcionamento para eles poderem interpretar os testes, né? Tá bem. Obrigada. Okay. Me permite uma última pergunta? Com certeza. Eu tô com a sensação de que está todo mundo querendo perguntar isso e vou perguntar, então. Na verdade, eu meio que já perguntei, mas vou perguntar de novo. Aplica na empresa? Como é que a professora faz? Como é que é feito isso? Se eu vou lá fazer um teste para saber quais os meus indicativos, você vai me apresentar uma série de perguntas? Você vai colar eletrodos na minha cabeça? Não sei. Você vai me amarrar? Você vai me amarrar? Eu consigo levar a Daniela para minha empresa, que é lá no Nordeste, para ela identificar o funcionamento do pensamento dos meus funcionários? Olha,
funciona assim. A avaliação, ela leva em torno de 6 horas. Isso eu estou falando quando eu não tenho uma dificuldade cognitiva, uma pessoa que tem um déficit cognitivo, né? Dentro de uma educação especial, alguma coisa assim, que às vezes a gente chega a levar até 12, 13 horas de avaliação. Mas dentro de uma situação convencional, a gente leva em torno de 6 horas. Normalmente, a gente organiza em encontros, 6 encontros de 1 hora ou 3 encontros de 2 horas, depende muito da agenda. E aí, a gente faz essa avaliação. No primeiro momento, a pessoa ela vai fazer uma avaliação, que é a da neurociência, que ela vai responder uma série de perguntas que dentro no computador, dentro de um programa, e esses dados, eles são computados nos Estados Unidos, tem um programa, tem uma aplicação, e aí depois vem os resultados para a gente. Isso é uma coisa. A outra coisa são a avaliação de Israel, onde são dados vários desafios, para a gente poder identificar, a gente checa a memória, como a pessoa armazena a informação, você checa várias coisas. Aí são diferentes tipos de desafios que a pessoa vai resolvendo e que você vai fazendo os questionamentos. Feito isso, terminou essas 6 horas de avaliação, aí eu vou me debruçar em cima dos resultados. No caso, em Campo Grande, eu tenho a Nara, que trabalha comigo lá no Instituto, ela também faz avaliação e ela também faz a parte de intervenção. Aí a gente fecha os resultados e aí nós vamos sentar para uma devolutiva. Existem pessoas que elas simplesmente com a avaliação, ela entendeu e aquilo, ela não precisa passar por nenhum processo posterior, vamos dizer assim, né? E existem pessoas que, às vezes, você precisa fazer a calibragem cognitiva, porque aquilo está atrapalhando ela, né? Aquilo é uma coisa que ela não está conseguindo dar conta de lidar com aquilo. Então, a gente faz o ajuste, vamos dizer assim, a calibragem mesmo. Tá. A calibragem cognitiva, ela vai ser moldada dentro dos resultados que a gente obteve da avaliação, né? No caso nosso, lá no Instituto, a gente usa o programa de enriquecimento instrumental, que é esse programa de Forsten, que daí a pessoa, ela normalmente, ela vem uma vez por semana, onde a gente vai fazendo aquele trabalho com ela. Isto, eu esqueci de te responder. Esta avaliação é possível de ser feita online? Né? É feita através da plataforma Zoom, né, em tempo real, não tem nada gravado, é tudo, né, ao tempo real. Assim como a calibragem também, ela pode ser feita online uma vez por semana, você vai encontrando com a pessoa e você vai fazendo. Quanto tempo isso dura? Depende dos resultados da avaliação, né? Há pessoas que você fala, você vê claramente que às vezes 3 meses é o suficiente, né? Uma vez por semana. Há casos que são mais, exigiriam um pouco mais, aí você fala, olha, no teu caso, eu vou precisar que você venha 2 vezes por semana durante 60 dias e depois nós vamos ficar com 1 vez por semana. Os desafios são o quê? São exercícios? Os desafios são... Um exemplo? Por exemplo, existem... uma avaliação que você tem vários stencils, várias chapas, que você tem que conseguir montar mentalmente uma determinada imagem que eu te dou, né? Aí, quando a pessoa ela vai fazendo isso, você vai identificando tudo a forma como ela está fazendo, se ela está vindo do todo para as partes, da parte para o todo, ótimo. Se ela lembra, se ela consegue manter várias fontes de informação ao mesmo tempo, se ela consegue segurar 4 informações e quando entra a 5ª ela perde. Ali você consegue, dentro do desafio, fazer uma série de avaliações, né? Em cada um dos testes, as 28 funções cognitivas são avaliadas. Em cada um. E Dani, qual é a tua proposta para o workshop? Que eu imagino que até para as pessoas não pensarem que as pessoas vão lá para ser avaliadas, né? Não. Então, o que você vai trazer no workshop? Obrigada pela pergunta, Rosane. O workshop ele tem como objetivo a gente clarear um pouco mais sobre essa questão da estrutura cognitiva, trazer trazer alguns padrões, vamos dizer assim, de funcionamentos cognitivos, discutir isso. As pessoas costumam, mais ou menos, começar a levantar uma hipótese
do jeito delas funcionarem, né? Não é avaliação, as avaliações convencionais que são feitas, mas a pessoa ela vai conseguir ter uma noção, ela consegue entender muito claro como o jeito dela de pensar se torna diferente do colega que está sentado do lado dela. Então, ela entra num nível de aprofundamento um pouco maior. Te dá a habilitação para você fazer alguma coisa? Não, ela vai te ampliar, ela vai ampliar o teu olhar para você desempenhar dentro daquilo que você desempenha. Não envolve ferramentas que você vai poder aplicar, entendeu? Não, ela é o conhecimento que se torna ampliado para que você possa lidar melhor, inclusive, eu vou te dar uma lupa, eu vou dizer assim, entendeu? Você vai ganhar uma lupa invisível, que é a hora que você conversar com alguém que você pensa, você vai conseguir ver as coisas um pouco mais ampliadas. E qual é o perfil da pessoa que pode participar? Tem um público, né, um pouco focado, qualquer pessoa pode participar? Então, na verdade, a nossa intenção é trabalhar com profissionais, principalmente as pessoas da área de saúde, né, psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos, pessoal da área da saúde e pessoas que estão envolvidas diretamente com o desenvolvimento humano, que às vezes as pessoas de recursos humanos, as pessoas das empresas, elas podem trabalhar, podem fazer sim. Neste momento, a gente optou por não abrir para o público em geral, porque a gente quer dar vamos dizer assim, um direcionamento um pouco específico para esse grupo, né? Mas vai ter também, futuramente. Perfeito, obrigada. Obrigada a todos que ficaram até agora. Eu acredito que gerou uma sensibilização em todos nós, pelo menos a gente volta o nosso olhar para esse entendimento. Acredito que amplia a compreensão em relação ao outro também, né? Isso. Diminui o julgamento. Muito, muito. Eu já pensei em várias pessoas. Aquela história que você fala assim, mas ele faz de propósito. Às vezes vai descobrir que ele não faz de propósito. Entendeu? Às vezes é daquele jeito mesmo. É uma sensibilização, né? Então, agradecemos também a todos que nos acompanham pelo YouTube, pelas redes sociais, pelas perguntas enviadas, nos deram a oportunidade de aprofundar também um pouquinho mais. E que bom que foi proveitoso e que todos pudemos aprender juntos. Obrigada, Daniela, pela tua presença, pelas informações. Obrigada a Inelo pela oportunidade, né, de termos aqui. Eu queria agradecer muito a Inelo pela iniciativa, né? Eu acho que Foz ela tem essa questão do vanguardismo, né? E eu acho que vocês encamparam bem essa ideia, sabe, de trazer algo que para vocês fez sentido e que vocês veem que é uma coisa que pode contribuir, que ela é inovadora, que ela pode contribuir para a cidade. Então, assim, parabéns, né, por vocês terem essa ideia, né, e obrigada, né, por me permitir estar aqui compartilhando com vocês, tá? Obrigada a todos que estão aqui e obrigada a todos que estão no YouTube e no Instagram. E a você também, né, pela forma com que você conduziu. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, mesmo, Daniela. Tá? Obrigada a todos. Excelente boa noite também aos que nos acompanham.